Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Evolutiva, podcast da Sinvexis. A Sinvexis, ela estuda uma técnica de vida que você, jovem, pode aplicar desde a adolescência, de forma que você faz um planejamento de toda a sua vida para otimizá-la em termos evolutivos, fazer mais assistência para as pessoas, enfim, ter mais proveito no geral, né? Para saber mais sobre essa técnica, a gente vai deixar um link aí na descrição e no decorrer do episódio a gente vai falar um pouquinho mais, certo? No episódio de hoje nós temos aqui a Jéssica Laudares, eu, Lara Rezende, a Laisa Pamela e um convidado muito especial que é o Alexandre Zaslavski. O tema de hoje a gente escolheu por causa de um comentário que a gente teve no primeiro vídeo, tá bem? O tema vai ser sobre como que a gente pode estudar fenômenos paranormais sem misticismo, sem dogmatismo, enfim, através da ciência conscienciologia. O comentário foi do Matoso, vou até ler aqui para vocês. Matoso, se você estiver assistindo, estamos respondendo a sua pergunta. Ele comentou assim, no nosso primeiro episódio. Muito interessante, mas preciso entender do início o que é conscienciologia. Despertou meu interesse. Parece que enfim, ele falou isso que despertou o interesse dele, mas que ele precisava saber mais. E por isso nós trouxemos o especialista Alexandre Zaslavski. Eu vou ler aqui o mini currículo dele para vocês terem uma noção e já irem aí ficando curiosos para o nosso debate. O Zaslavski, falei errada, junto com a Laisa, inclusive, eles foram dois dos fundadores da Sinvexis, a instituição que patrocinou e deu essa iniciativa aqui desse podcast. Isso em 2004, tá? Ele também é um dos autores do livro Inversão Existencial, que é essa técnica de vida que a gente aplica aqui. Nós quatro somos aplicantes da técnica, inclusive a Muriel, que está aí na monitoria, também é. Então ele é um dos autores desse livro, que foi lançado em 2011. Ele é graduado em filosofia, ele é doutor em educação e professor de filosofia do ensino médio, né? A gente estava comentando um guerreiro aí, né? Para lidar, né? Com o ensino médio. Dois dados bem interessantes dos Zaslavskis. Eu sempre chamo de Zaz, né? Aí Zaslavski ficou um negócio aqui, vou chamar Zaz, aqui é todo mundo íntimo, gente. Aí, o Alexandre, né? O Zaz, ele aplica Invex há 25 anos, então ele tem bastante bagagem aí, né? Quanto à aplicação dessa técnica. E ele é professor de conscienciologia há 21 anos. Então, por isso que a gente trouxe ele hoje para poder falar aqui um pouco desse tema. Inclusive, ele é coordenador da revista Interparadigmas, que é uma revista de doutores da conscienciologia. E vários artigos, né, e verbetes, pesquisas que você faz, né, Zaz, são nessa parte de paradigma, mudança de paradigmas, metodologia científica, metodologia da própria conscienciologia, né? Então, é por aí. Para começar, né, gente, vamos começar com uma pergunta para o nosso especialista e a gente vai conversando ao longo aqui do podcast. Então, o que é a conscienciologia e por que é uma ciência, né? Que é a pergunta, Matoso, fica ligado, já deixa o seu like, hein? Sabia que seria essa a primeira. Então, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Sempre muito feliz de estar aqui na Sinvex, né? Passei muitos anos aqui e tenho as minhas raízes, né? Olha, conscienciologia é a proposta de uma nova ciência, tá? Que é voltada à consciência. Então, é o estudo da consciência. Porém, ela valoriza as experiências que vão além aí dos 5 sentidos, né, que nós temos. São experiências parapsíquicas. Então, projeções, né, que é aquele fenômeno da pessoa sair da fora do corpo, percepções do dia a dia com as outras pessoas, leituras de energias que muitas pessoas fazem, né, talvez a maioria das pessoas, tudo aquilo que extrapola a vida humana no sentido mais material, a conscienciologia procura estudar. Porém, valorizando muito isso tudo. Tá? As experiências que a ciência considera meramente subjetivas, a conscienciologia valoriza e tem diversas maneiras de estudar isso. Tá? Então, por que ela é científica?
Olha, em uma palavra, porque ela tem método para estudar isso. Ele fez vários artigos, inclusive a gente vai deixar um bem interessante aí na descrição. Qual que é o título, Jéssica? Eu não decorei. Autoexperimentação consciencial, método científico conscienciológico. A gente vai deixar isso aí na descrição, que é bem interessante, ele é bem didático, também fácil de ler. É um artigo que o Zaz fez para a revista Consciência. Então, é isso. Alguém quer complementar alguma coisa do Zaz? Não, eu acho que só em complemento, assim, trazendo alguns exemplos do dia a dia, né? Quando o Zaz comentou, assim, de a gente experimentar, né, vivenciar essa questão do método na Conscienciologia. Um exemplo prático é assim, a gente está na fila do supermercado ou na fila do banco e a gente está ali com um monte de gente, às vezes o pessoal está ansioso, né, apreensivo, enfim, e daqui a pouco a gente começa a se sentir muito cansado. Então, isso é um exemplo prático de que a gente está percebendo, né, as energias do ambiente interagindo com aquele ambiente e a gente está tendo efeitos, né? Mas o que fazer com isso? Será que é possível a gente não se contaminar ao ponto de ficar cansado, né? Será que é possível a gente aplicar algum tipo de técnica para manter o nível de autodefesa, para a gente se manter com um grau de saúde em ambientes assim, né? Porque no mundo tem de tudo, né? Tem coisas positivas, tem coisas que não são nada positivas e a gente está no meio de tudo isso. Então, eu acho que a Conscienciologia, ela nos oferece, né, uma bagagem, sim, de possibilidades para colocar em prática e a gente poder aplicar técnicas, né, para poder se manter rígido, saudável, enfim. E eu acho que é legal, assim, trazer e usar, eu queria perguntar para os Zaz, no caso, né? Porque eu li o artigo, mas acho que o Zaz explica melhor lá a diferença da questão do método para a técnica, né? Eu acho que cabe, assim, agora entrar nisso, né? Olha, primeiramente técnica, né? Algo que é mais fácil de entender, que é a maneira mais direta de se realizar alguma coisa, vamos dizer, para a gente fazer aquilo bem feito. Tá? Então, por exemplo, eu quero arrumar meu guarda-roupa, tá todo bagunçado. Como é que eu faço? Será que tem várias técnicas, né? Será que eu jogo tudo para fora de uma vez, depois ponho tudo de volta? Ou será, por exemplo, que eu faço por fileira, primeiro uma fileira, depois a outra, né? Isso são técnicas. Então, a maneira de fazer algo que seja o mais eficiente possível. Você tem um gasto energético menor e resolva da melhor forma possível. Isso é uma técnica. Então, né, há quem pense que tem técnica para tudo. Não sei, eu acho discutível. Mas, de modo geral, a tendência é a gente usar técnicas. Eu usei uma coisa trivial, né, mas tem coisas ainda mais triviais. Por exemplo, como é que você põe, sei lá, como é que você escova os dentes, como é que você põe a pasta, como é que você... Sabe? Tudo o ser humano ele vai, aos poucos, desenvolvendo uma maneira mais direta e mais econômica de realizar. E a técnica, digamos assim, é uma profissionalização disso. Então, tem áreas aí profissionais, né? Por exemplo, cursos técnicos. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Cursos técnicos são cursos de nível médio, né? Ou pós-médio. Para a pessoa aprender uma profissão, ela vai aprender um conjunto de técnicas, na verdade. E aí é que tá. Agora, qual a diferença entre um curso técnico e uma ciência? Você vai fazer um curso superior, por exemplo. Tá? A ciência, ela já não vai ficar apenas nas técnicas. Ela vai juntar várias técnicas e extrair algo daquilo ali. Então, o método, nós podemos dizer de uma maneira simplificada, que é uma junção de técnicas. Uma conjugação de técnicas. Você usa uma série de técnicas, todas juntas, para você obter um resultado que apenas com uma você não ia conseguir. Então, por exemplo, o método científico. Esse é o mais conhecido, talvez, né? E assim, a ciência vai usar técnicas. Por exemplo, você pode pegar um aparelho, sei lá, para medir determinado fator assim, físico. Vocês aí, o que poderia ser, por exemplo? Uma balança, vai? Uma balança mais sei lá, simples. vai, uma balança, você vai medir Todo mundo vai saber né? o quê, né? Porque uma balança é um instrumento. Para você usar a balança tem técnica, por incrível que pareça, né? Tem técnica para usar. A tara da balança ali. Usar, ver primeiro você quer, né? A engenheira sabe, né? Você tem que calibrar, será que tá certo essa balança? Será que ela não tá alterada e tal, né? Você vai lá. Tem técnica para usar. Até para você medir a temperatura no termômetro doméstico tem técnicas, tem que aprender. Mas a ciência não basta só isso. Então, por exemplo, eu quero estudar, vamos supor assim, tá? A minha variação de temperatura em um mês. Então, a cada dia, na mesma hora, por exemplo, eu vou medir minha temperatura.
E eu vou registrar num caderninho, dia tal, hora tal, temperatura tal. Ao fim de um mês eu vou ter 30 ou 31 medições. E eu vou poder, então, tirar uma afirmação. Qual é a minha média de temperatura aí, né, corporal ao longo de um mês? Vocês observam que isso tem várias técnicas? Uhum. Tem a técnica de você usar o termômetro, tem a técnica de você tomar a nota, tem a técnica de você ler as notas e de você tirar uma conclusão dessas notas. Por exemplo, poderia ser 4 técnicas. Isso é um Dentro método. disso. Pô, bacana. Nossa, eu tô cheia de coisa pra falar, nem sei por onde começar aqui. Mas. Eu queria perguntar, assim, na verdade, Tá, falar beleza. uma coisa dentro disso. Porque Certo. como o Zaza acabou de falar de técnica, eu fiquei pensando mais que essa explicação que ele acabou de falar, né? A gente já consegue relacionar com a questão da inversão existencial, do porquê que a Ótimo. Invexis, ela é uma técnica, né? Porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, falando, a inversão existencial ela é uma técnica, ela é só um Ou é modo uma de filosofia. vida, ou filosofia, alguma coisa assim. Ou qual é a metodologia da Tem IVEX? a O pessoal filosofia pergunta e tem muito. a técnica, né? São Uhum. coisas diferentes. Não, e acho que até mais, né, Zaz, pela explicação que você estava comentando aí do método, eu arriscaria dizer que a técnica da Invex é um método, né? Porque... Aí vamos discutir. Deixa eu ver, né? Não, porque assim, ó, vamos pensar, vou conseguir o raciocínio e a gente vê. Porque assim, quando a gente fala da técnica da Invex, inclusive no episódio anterior a gente falou bastante, né, ali sobre os extraterrestres e a Invex e tudo mais. A gente comentou de ela ser uma estratégia, né, que a gente vem para a realidade intrafísica para dar materialidade à programação existencial, né, ao nosso propósito de vida. Então, ela é realizada dentro dessa dimensão, né? Só que, assim, é uma técnica que é realizada no intrafísico e é uma técnica usada na vida inteira. Mas a gente usa várias outras técnicas dentro da técnica da Invex. Então, por exemplo, quando a gente estava falando sobre essa questão da energia que eu sinto na fila de um banco, no shopping, e aquilo me afeta, eu posso usar uma técnica bioenergética para trabalhar as energias para manter a minha defesa e não me contaminar. Então, eu estou usando uma técnica dentro da técnica da Invex. Mas eu posso usar outras técnicas. Olha, eu acho que isso aqui vai derivar vários podcasts. Uhum. Bem complexo. Pode ser, não, mas é porque você foi explicando. É que você pegou a ideia do método, é um conjunto de técnicas. Aí você pensou por essa né? lógica, Sim. simplesmente, olha, eu vou resumir a coisa, tá? Porque eu acho assim, ó, vamos dizer, é mais direto a gente considerar como técnica, porque ela é uma técnica de você ter o completismo existencial, vamos colocar assim, tá? Assim como tem uma técnica para fazer uma coisa da maneira mais eficiente, essa é a técnica mais eficiente para você ter o completismo existencial. Método eu já levaria para a ciência, para a invexologia. Eu acho que assim fica mais claro. Tá? Agora, claro, porque a Invex ela é uma técnica que ocupa a vida inteira da pessoa, seja nas áreas, seja o tempo. Por todos os lados ela é, como é que se chama, né? Tem até uma expressão para isso. Não, tem uma expressão... Otimização máxima? Tem um verbete do Pedro Fernandes até. Não sempre esqueço. Tá, auto-exclusivismo. Isso, é o auto-exclusivismo, exatamente. Claro. Então, por isso assim, mas olha, é isso aí, ó, já vou até lançar a pergunta, tá? Porque só para vocês guardarem isso, entendeu? Quer dizer, por que torna uma técnica agregada à Invex? Porque a técnica do EV é uma técnica energética. Sim. E por que o inversor, usando a técnica do EV, se agrega à Invex, etc. Isso aí tudo é muito interessante. Mas Mas qual são as suas... Vai abrindo tudo. é que é assim, ó. A Invexis é a pessoa fazer escolhas, né, tomar decisões cosmoéticas precoces. Assim, essa é a base toda. Por isso que é antes dos 26 anos. Então, assim, você começa assim, olha, eu quero, por exemplo, assim, eu quero ajudar o máximo possível. Eu quero aprender para poder ajudar, etc. Esse tipo de ideia vai direcionando a pessoa na vida num certo caminho. Então, quanto mais cedo a pessoa toma esse tipo de decisão, mais as opções dela as opções de vida que vão surgir no futuro vão estar convergindo para esse foco. Porque, assim, cada ato que a gente faz, isso abre o leque de opções no futuro. Acho uma coisa meio óbvia, mas talvez nem tanto. Cada ato que você faz, se você vai para um lado, até espacialmente, por exemplo, se eu pego uma rua que vai para lá, eu não vou poder virar a rua do outro lado. Não é possível.
Tem que achar o retorno, tem que achar o caminho que tiver pela frente. Isso no sentido, assim, literal da coisa. Agora, que a Invex, então, assim, a Invex, eu digo que é o seguinte, ela é uma técnica catalisadora. Né? Sabe, na química, você mistura uma coisa que catalisa a outra, você reage mais rápido. Então, assim, aplicar a técnica vai catalisando tudo. Então, no momento que você é inversor, tudo que você faz está convergindo para esse mega foco, tudo está se catalisando. É como se fosse a vida do inversor é uma catálise. Sim. É por aí. Você quer fazer sua pergunta, Jéssica? Não, isso era só um comentário. Aí gerou esse debate. Foi interessante. Quanta coisa tem para falar. Agora, outra coisa que eu pensei também, voltando à questão da própria conscienciologia, é que eu acho que a proposta do método científico conscienciológico, eu acho que é uma coisa assim, que é muito disruptiva até certo ponto, no sentido de que até o momento a gente vê mais que a questão do parapsiquismo, da paranormalidade, foi estudado a partir, por exemplo, da questão, não foi assim estudado, mas foi estudado a partir da questão religiosa, a partir da questão mística. Aí começou uns estudos mais científicos, mais recentemente, né, até para psicologia e tudo mais. E assim, agora a gente está nesse ponto que a gente está propondo ali, aqui na Conscienciologia, uma nova ciência para poder estudar a multidimensionalidade, parapsiquismo e tudo mais. E aí, Zaza, aproveitando, fazer uma pergunta para você. O que você acha, assim, de por que a Conscienciologia, por exemplo, ela seria uma ciência, digamos, mais otimizada para se estudar o parapsiquismo do que, por exemplo, a parapsicologia e outras linhas científicas que estudam o parapsiquismo? Porque o parapsiquismo, ele tem a natureza do parapsiquismo é a experiência pessoal, é a primeira pessoa. Quando a parapsicologia vai estudar o parapsiquismo, ela vai estudar em terceira pessoa, ou seja, é o ponto de vista de alguém olhando outra coisa. Tá? A primeira pessoa é o eu, a terceira pessoa é ele, ela, então é alguém que está olhando de fora. Mas só isso já vê que a coisa é bem diferente. O objetivo da parapsicologia é comprovar a existência do fenômeno parapsíquico. Assim, alguém fala de telepatia, por exemplo. Eu acho que eu tenho telepatia com tal pessoa. A parapsicologia quer comprovar que isso existe. A conscienciologia não coloca isso como primeiro objetivo. Coloca como o estudo disso. Então, se eu acho que eu tenho isso, como que já admite, né? Já admite que... Por hipótese. Mas assim, como que é? Vamos considerar que isso é uma experiência. Tá? Como que é? Por exemplo, porque a gente pensa... Vamos tomar telepatia, né? A gente pensa vulgarmente, aí, pelo senso comum e tal, assim, agora eu vou pensar numa letra e você me diz qual é. Assim, isso é o que a parapsicologia faz, né? Então, se você... Vamos dizer que nós vamos testar 1000 vezes. Nós vamos ver se estatisticamente houve um acerto maior do que o acaso. Isso a parapsicologia vai fazer. Tá? Tá. Então ela usa só o intrafísico, né? Os elementos que a gente tem da ciência convencional. Porque, justamente, a base da parapsicologia é materialista. A projeciologia... Parapsicologia. A parapsicologia tem uma base materialista, não rompeu com o paradigma. A parapsicologia está usando recursos da ciência para tentar comprovar uma coisa que a ciência não admite. Então, tem até autores que falam que isso é impossível. Que uma ciência não consegue comprovar, não consegue refutar o próprio paradigma. Tá? Porque ela não vai refutar a base que ela mesma está usando. Isso é discutível. Há quem... Tem que criar um novo, mas é muito difícil. Tá? Então, assim, resumindo, a conscienciologia é disruptiva porque ela propõe um método científico para estudar a experiência pessoal. E a ciência tem uma desconfiança com a experiência, porque é considerado que desvia a objetividade da ciência. Se o cientista coloca a experiência dele, é tudo que a ciência não quer. Eu estava até vendo isso, acho que o que mais a gente tem ali na pontinha seria a física quântica, né? Porque fala que o observador pode interferir no objeto. Gente, olha, isso aí é muito discutível, tá? Eu não investiria nisso. Porque física é física, tá? Não é o objetivo da física quântica estudar a consciência. O próprio observador, né, a física quântica fala assim, o ato de observar
vai transformar a onda em partícula. Algo assim, tá? Tudo bem. Mas isso é discutível. Por exemplo, há quem diga que não precisa ser um observador humano, pode ser um exame feito por uma máquina. Não necessariamente tem que ter um agente humano. Então a própria física quântica tem várias linhas. Tem gente que fala que você precisa de um organismo vivo para observar. A outra já fala, não, observador é no sentido figurado, pode ser uma mera mensuração e tal. Então, assim, olha, isso leva para um monte de coisas místicas, física quântica, só por causa disso. Eles pegam só esse pontinho, que é totalmente controverso, ao invés de valorizar a experiência pessoal e mudar a coisa, inverte a lógica da coisa. Agora, falando de experiência pessoal, tem alguns pontos interessantes para falar. Você falou da parte de repetição, quando você comentou das técnicas, né? E aí eu estava lembrando da minha primeira projeção, assim, lúcida, que eu estava mais... eu estava estudando conciologia, infecciologia e tudo. E aí eu lembro que quando eu tenho muita dificuldade, tá, gente, com projeção consciente, assim, das competências parapsíquicas um zero à esquerda ali, né? E assim que eu tive essa projeção, que foi realmente lúcida, eu vi meu corpo físico. Dentro da projeção, enquanto eu estava projetada, eu usei algumas dicas, um colega meu diria que eram técnicas dele, para você comprovar que você está fora do corpo, né? Então, eu joguei meu corpo para trás, né, o psicossoma, e aí eu caí em cima do meu próprio corpo e eu me vi flutuando. Eu falei, opa, então eu tô fora do corpo, não estou dentro, né? Estou projetado. Aí fui fazendo outros testes, que esse colega, que era projetor lúcido, assim, sempre relatava o que ele ia testando, e eu fui fazendo para poder tentar comprovar ali, para eu poder, eu tô acordada, eu tô dormindo, tô fora do corpo, como é que é, né? E aí foi bem interessante, assim, um dos pouquíssimos relatos que eu tenho. E depois, quando eu acordei, anotei, né? E comentei com esse colega. E aí fui fazer minhas coisas e tal. Aí ele perguntou o que eu anotei. Eu anotei o que aconteceu ali durante, só. Aí ele falou, peraí, para tudo. Você tem que anotar vários fatores. Você estava descansada? O que você comeu no dia anterior? Horário. Qual horário? Você trabalhou as energias antes de dormir? Para chegar nessa projeção, você estava num sonho antes? Como é que foi? Tipo, estava num sonho, de repente você pôs a lucidez, falou para anotar tudo e para poder usar aqueles dados para repetir e tentar sair do corpo de forma lúcida usando aqueles dados ali. Aí você vai ajustando, né? Vai registrando. Opa, aqui deu certo. Eu percebi que quando eu fico sem comer carne, sei lá, tantos dias, eu fico com mais facilidade para descoincidir. Isso tudo você vai analisando ali, né? Isso diferencia, diverge de pessoa para pessoa. E aí foi bem interessante, porque eu comecei a fazer isso para vários outros competências parapsíquicas, né, paranormais ali, que eu queria desenvolver. Então essa da repetição, de registrar e tentando. Do próprio EV, eu lembro que tinha um aplicativo do EV, não sei se vocês já viram, já usaram naquela época. Eu usei papelzinho. Nossa, aquele trem me ajudou demais. Eu fiz até um artigo depois para poder ver quantas vezes eu fazia, para eu aprender como que eu ficava assimilada, desassimilada. Então, dá para você usar técnicas para poder você estudar o parapsiquismo, desenvolver, e metodologia, né? Mas a gente queria saber de você, Zaz. Então é interessante você falar isso, né? Porque eu usei seu artigo sobre desassim no meu livro. Olha, gente! O livro dele está para sair. E não tem muita coisa sobre desassim na Conscienciologia, né? É um assunto que não tem muita publicação, verdade. a desassimilação energética. E é tão importante, né? E foi um artigo bem no conseguir início. desassimilar, assim. Isso é muito importante. Olha, eu diria que você estava mais ou menos usando o método de autoexperimentação, né? Foi. Algo assim. Ele tá mais novo, gente, uns 20 e poucos anos, ele estava iniciando ali os estudos parapsíquicos, a própria teoria, então tinha muita coisa nesse artigo que eu não sabia dar nome, então na época eu fiquei estudando, né? O que é a telepatia, como ela funciona, o que ocorre, como saber se eu tive isso, para poder na prática eu conseguir identificar, né? Ter arcabouço ali, né? Até vocabulário para conseguir identificar isso na prática. Se a gente não não investe em intelectualidade, a gente não conhece, não consegue nem investir em autopesquisa. Eu acho bem importante isso que você está falando, né? Até aquele exemplo que a Liza falou antes, a pessoa que está na fila do supermercado. É uma coisa bem comum. Porque, assim, no fundo, você usar método para estudar a experiência pessoal é você ser racional. Né?
Quer dizer, você aplicar sua mente, naquele momento você encarar tudo com a máxima racionalidade. Então, por exemplo... Questionar também. Não, isso também, mas eu digo observar. Observar. Assim, ó, eu tô começando a me sentir cansado. O que será que tá acontecendo? Então, assim, observa. Como é esse cansaço? Como é? É um cansaço no peito? Você está sentindo um peso na cabeça? Você está pensando mais? Tá pegando seu pensamento? Como é que é esse negócio? Então, é assim que tudo começa. Método de experiência pessoal começa com autoobservação. Quanto mais refinada essa autoobservação, mais espaço para fazer experimentação. Tá? Então, isso é muito importante. Então, você levantou, a gente levanta tanta pergunta, mas assim, como se defender energeticamente, etc. Tudo isso aí é muita coisa bacana para vocês debaterem aí, né, em podcasts aí, futuros e tal. Porque assim, olha só, se eu estou tendo a minha energia roubada, né, por exemplo, numa fila de supermercado, é porque eu tenho energia. Primeira conclusão. Segunda, se eu estou tendo a minha energia roubada, será que eu não poderia doar ela ao invés de ser roubado? Por exemplo, será que existe doar energia, então? Sim. É claro que existe. Então, a defesa energética consiste em várias coisas. Uma, perceber que precisa de defesa, começa por aí. Segunda, é a pessoa aprender a usar a sua energia. Isso nunca termina, tá? A gente começa e nunca termina. Mas assim, você vai aprendendo. Por exemplo, você tem uma energia boa para dar? Você sabe perceber a sua energia? Como que é a sua energia? Como que é a sua energia boa? Entende? Então, assim, a defesa energética tem vários tipos. A gente tem a técnica do estado vibracional, que é uma técnica básica para a pessoa desenvolver o parapsiquismo, né? É a técnica mais básica da conscienciologia, talvez. Mas, na verdade, a maior defesa parapsíquica é os próprios pensamentos da pessoa. Pensamento, sentimento e energia. Quer dizer, o tipo de pensamento que a gente tem durante a vida vai fazendo uma defesa ao nosso redor. Aquilo fica como se fosse uma atmosfera. Então, pensa, por exemplo, por isso que a intelectualidade é tão importante. Voltando. Quanto mais você está acostumado a ler, estudar, mais você tem concentração mental. Quanto mais concentração mental, mais você não perde o foco. E isso é muito importante para o parapsiquismo, porque a primeira coisa que acontece é a pessoa se dispersar, né? Quer dizer, começa a perder energia, ela já começa a pensar em um monte de coisa, já começa a lembrar coisas chatas, tristes, e começa a conectar uma coisa na outra, daqui a pouco ela já está acabada, digamos assim, né? Porque você se perde foco, entendeu? Assim. Então, assim, não. A lucidez é o foco. Então, fica ali, olha, o que está acontecendo? É isso acaba. Agora, experimentação. Então eu vou tentar pensar uma coisa boa, de propósito. Ver o que vai acontecer. Eu vou lembrar agora, sei lá, do meu aniversário. Vamos supor, o dia que eu estava com meus amigos, né? E eu estava feliz nesse dia. O que vai acontecer? Então, no meio desse turbilhão, eu vou lembrar, eu vou puxar uma memória boa. Isso é um autoexperimento. E aí, o que será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Por exemplo, poxa, mas... E se eu conseguir, pode até reverter aquilo. A pessoa lembra daquilo ali e começa a se sentir bem de novo. Revigorada, né? Estou dando um exemplo bem concreto, bem prático, né? Agora, se é uma pessoa que já sente energia, ela pode tentar fazer uma manobra com energia, por exemplo. Ela vai observar, eu estou sentindo que a minha energia está saindo pelo meu cardiochakra. Então tá. Então agora, eu vou instalar o EV. Vamos circular a energia para distribuir essa energia. Então tá. Então agora eu vou tentar esterilizar uma energia boa pelo cardiochakra. Ao invés de ser roubado, eu vou tentar esterilizar uma energia boa de carinho, de afeto, de fraternidade, de acolhimento com o cardiochakra. Então, você inverte o jogo, digamos assim, né? Tudo isso são autoexperimentos. Mas para fazer isso tudo, a pessoa tem que estar bem centrada, digamos assim. Isso é uma coisa que a gente aprende também. Você vai, quanto mais tenta fazer, mais você consegue. A cada dia você vai acumulando isso aí. Então, assim, a autoexperimentação, né, que é uma coisa que eu tenho estudado ao longo dos anos, eu acho que é o método mais básico da conscienciologia, o método científico mais básico da conscienciologia. É isso. Você usa a sua experiência pessoal para fazer testes, nem você falou. Testes. São autotestes, não são testes de outro para você, não. São autotestes. São autotestes usando a própria experiência. Então você vai testando como é que você se sai em cada situação. E a energia é a variável chave para a gente fazer isso conscienciologicamente.
Isso é a grande variável da conscienciologia. Você usa energia em tudo, vira um ingrediente para tudo. Intencionalmente. Né? Claro, por exemplo, assim, ó. Agora eu estou lembrando de uma situação que aconteceu. E aí, como é que estão minhas energias? Qual foi o chakra que se ativou? Por exemplo, agora eu fiquei preocupado. E aí, o que aconteceu com minhas energias? É tipo assim, a energia, ela é uma informação da consciência. E antes de mais nada, existem técnicas para a pessoa aplicar e ela começar a perceber as energias, né? Quem não tem facilidade, né? Então, para começar a perceber se a energia é mais positiva, se ela é negativa, se ela é mais densa, se ela é mais fluida. Então, tem técnicas que você pode aplicar sozinho ou com outras pessoas, né? Tem vários cursos de conscienciologia que você vai ali testando, registrando e você vai aprendendo tanto como você funciona quanto em relação a essas realidades, né? Múltiplas realidades. E não tem como a pessoa, ela não, ela começar a destrinchar mais a questão energética sem a questão da autoexperimentação, porque ela vai, mais ali que ela vai aplicando técnicas, né, e tudo mais, quando você começa, pelo menos foi assim comigo, não sei com você, mas quando você começa, assim, a ter contato com as energias, como que você vai saber se aquela energia é positiva, se aquela energia é negativa, se ela é mais densa, se ela é menos densa, porque é como se, fazendo uma analogia, eu acho que é como se você estivesse experimentando alguma coisa com os olhos vendados, mas você não conhece aquilo, assim, você não sabe, por exemplo, eu estou experimentando vários tipos de brigadeiro, você não sabe o que você está experimentando. Então, a pessoa, a partir dessa autoexperimentação, né, é que ela vai destrinchando mais essa questão, assim, energética, pelo menos no que eu percebo. E outra coisa também que eu acho interessante dentro da autoexperimentação consciencial é que, na minha visão, é como se a pessoa, se ela vai colocando aquilo no dia a dia dela, ela vai se tornando, assim, vai desenvolvendo mais a postura científica, aquilo vai acelerando a evolução dela de uma maneira mais natural, assim, porque, por exemplo, se a gente for olhar na própria ciência materialista, né, a pessoa ela pode ser um super cientista, assim, ter feito várias invenções, várias descobertas e tudo mais, mas ali no ambiente do laboratório, por exemplo, aí a pessoa sai do ambiente do laboratório, ela é super religiosa, por exemplo, ou ela é super belicista. Então ela, muitas vezes, ela vai tendo posturas ali, às vezes até contra aquilo que ela está, por exemplo, estudando. Não é uma coisa assim que exige que ela vivencie a cada dia. E eu acho que quando a pessoa está estudando conscienciologia, para ela poder assim, se desenvolver, né, para ela poder realmente entrar nesse processo de evolução, ela vai precisar desenvolver a autoexperimentação consciencial, assim, uma coisa que não tem como ela ficar sem ter essa autoexperimentação. Então, acho que, de certa forma, eu até colocaria uma visão no sentido de que a autoexperimentação consciencial ela pode até ser assim, um avanço do método científico atual, talvez. Justamente porque, tanto por causa dessa questão de considerar a multidimensionalidade, né, assim, o astrofísico, essas coisas também, mas também porque ela vai visar, o processo evolutivo vai visar que a pessoa evolua através de ela desenvolver essa postura mais científica em todos os âmbitos da vida dela, não somente, quando eu estou dentro do laboratório, eu vou ter essa postura, mas saio de lá, eu não vou ter, claro que a pessoa pode fazer isso, né? Mas assim, não vai ser o mais utilizado, por exemplo, se ela for ter essa visão ali da evolução dela, por exemplo. Você falou a palavra-chave, né? Bem no fim. Da evolução. Isso é que faz a diferença toda, é a visão de mundo. Entende? O cara pode ser religioso, mas ele vai fazer pesquisa porque ele acha que aquilo ali é o que Deus quer, por exemplo. Entendeu? Assim, ou belicista, ele vai fazer pesquisa porque aquilo vai defender o país dele, a pátria e tal. Então, assim, a ciência ela pode estar a serviço de vários paradigmas. Então, a conscienciologia ela vai colocar assim, algo que nós denominamos de evolução. Então, a consciência está em evolução. Ela está se transformando e se aprimorando, digamos, está o tempo inteiro mudando e se desenvolvendo. Né? E, então, com isso, tudo muda de figura. Pensa só, uma situação existencial, né, de um desafio existencial que todo mundo passa, todos nós passamos, né?
quanto mais informações a pessoa tem a respeito do que está acontecendo com ela, mais ela vai ter condições de pensar em formas de resolver aquilo. É verdade. Sabe? Então, assim... Você consegue elaborar mais o pensamento, né? Passa a ser mais protagonista, né? Deixa a postura de vitimização, né? Que é o que a gente vê muito, né? Sim. As pessoas reclamando de tudo, mas faça alguma coisa pra mudar. A pessoa sempre é a vítima, né? O outro é responsável pelo que eu sinto, pelo que aconteceu pra mim. O que eu tenho para aprender nessa situação? Por exemplo, você coloca uma pergunta assim, ainda bem simples, né? É mais ou menos isso. Então, pensa uma técnica como a Invex. Eu estava pensando assim, o que eu tenho, né? O que eu estou evoluindo nesse momento da minha vida? Quais são os fatores aí que eu estou evoluindo? Quer mais evoluir mesmo, né? Se joga nas experiências para evoluir. A pessoa busca. Então, a Invex já é o oposto total disso. Agora, voltando à questão eu não quero perder o que você falou, né? Da autoexperimentação, que você está testando coisas que você desconhece totalmente, né? Digamos, para você desenvolver as bioenergias e tal, né? O domínio bioenergético. Mas isso, eu queria dizer o seguinte, que isso é toda a pesquisa científica. Né? Quer dizer, é verdade, eu concordo, mas assim, você pensa, você vai fazer uma pesquisa na ciência convencional. Você vai testar uma coisa no laboratório, vamos supor, assim, né? Bem pensando no senso comum. Você não sabe a resposta. Não, você até espera, você tem uma expectativa de qual vai ser a resposta, mas você não sabe qual vai ser, exatamente qual vai ser. E com o nosso caso aqui, com as energias, isso aí se torna ainda mais desconhecido, né? Porque é um mundo que nós não temos experiência, até evolutivamente, né? Uma novidade evolutiva para nós. Né? A maioria da humanidade, vamos colocar assim, né? Com as existências anteriores da consciência, a gente estava trabalhando em outros paradigmas. Eram paradigmas místicos, como você falou, religiosos, políticos, militares, esse tipo de paradigma. Então, o parapsiquismo era utilizado em todos, mas não especificamente em nenhum. Né? Quer dizer, algum que fosse realmente... Em evolução, né? Não, todos gostam, todo mundo gosta de parapsiquismo, todo mundo quer. Mas estudar aquilo de verdade não se conseguiu até hoje. Esse de paradigma é interessante, porque fazendo um link com o primeiro episódio, que foi Experiências Parapsíquicas, e o segundo também, que foi que nunca te contaram sobre extraterrestres, né? No episódio anterior, a gente comentou sobre astronautas, os depoimentos deles e tudo mais. E teve um que eu pesquisei, que ele estava no espaço, o cara é maior cientista, astronauta, entendeu? Ele estava lá para fazer pesquisa. E em uma caminhada ali, fora da estação espacial, ele se viu, né? Ele viu a imagem dele no espelho, no refletor lá, sei lá. Ele se viu todo ali com aquela roupinha de astronauta, aquele que eles usam pra ali fora, né? Acho que o planeta, o universo atrás, assim, aquilo ali deu um impacto nele, ele teve... ele expandiu um pouco ali o conhecimento dele naquele momento, ele teve uma experiência diferente, né? Não lembro com detalhes, mas ele é católico. E aí, para ele, aquela experiência, ele interpretou como algo divino, uma expansão divina. Então, isso é bem interessante, porque a gente sempre interpreta as coisas que acontecem com a gente a partir do conhecimento que a gente tem e dos paradigmas ali, né? No caso dele, o paradigma religioso, né? E isso é bem interessante da gente pensar também nessa mudança de paradigmas. Que é assim, a religião, por exemplo, tem vários paradigmas. Você pode considerar cada religião e cada linha religiosa um paradigma. Então, é diferente você ter um paradigma cristão, né? Católico, dentro do próprio cristianismo ou evangélico, ou então você tem um paradigma islâmico, ou judaico, ou budista, ou espírita. Cada um, todos eles são religiosos. Agora, se você entra na ciência, você vai ter vários paradigmas também, mas são tipos de conhecimento muito diferentes. Então a religião confia muito nos sentimentos, tá? E nas explicações prontas. Entende? Então a religião já é uma teoria que ela já te explica tudo e você acredita naquilo tudo. A religião funciona assim, qualquer uma. Já a ciência não, é o contrário. Quer dizer, a ciência vai ter teorias, mas ela vai testar essas teorias. Ela não existe nada absoluto na ciência, e nem nunca vai existir. Então, assim, no momento que a gente muda de paradigma, o paradigma consciencial não é só uma mudança por causa do parapsiquismo da multidimensionalidade.
é uma mudança científica também. A maioria de nós não vem de paradigma científico. Nenhum. Podia ter até ajudado no início da ciência lá, materialista, ok, mas isso é ontem. Né? Então, assim, a gente também está aprendendo a ser cientista ao mesmo tempo que está aprendendo a evoluir através das próprias experiências, é tudo junto, essa mudança de paradigma. Assim. O passadão Essa transição ali, paradigmática. Até a própria teve essa experiência do astronauta, né? E a Muriel, nossa monitora, ela comentou que tinha um homem na rua, não sei, ela viu. Que foi, acho que, orar, né? Ele foi um religioso na rua que pediu posso orar por você e tal. E aí ele comentou com ela uma projeção lúcida que ele teve e o que ele interpretou daquilo, né? Só que a interpretação que ele teve era que foi um arrebatamento, uma coisa ali divina, né? Já a Muriel, que estuda ali psicologia, ela interpretou ali da outra forma, né? Então, o mesmo fato ali, cada um viu de um ângulo diferente, né? Acho que vale a pena a gente dar uma referência bibliográfica aqui, que é o livro Onde Termina a Religião. Sim. Porque esse livro, ele justamente defende essa ideia, né? Onde termina a religião, que é onde a religião termina. É onde a religião termina. Onde a religião termina, né? Que ele chama de engano, tem um nome técnico lá que ele dá, né? Faz um tempo que eu não vejo. Acho que falou engano parapsíquico. Engano parapsíquico, isso. Que a pessoa tem experiência parapsíquica e interpreta aquilo religiosamente. Mas a base toda é a experiência parapsíquica, é uma questão da interpretação que é dada. Então o livro é toda uma análise, todo um estudo disso, né? Mas o fundo da questão é o parapsiquismo, que é natural. Todo mundo tem. Pra todo mundo. Sim. Quer queira ou quer não, né? E eu acho que, assim, até falando em referência bibliográfica, né, vale a pena também reforçar para o pessoal que tem 2 livros, mais do que esses 2, né, mais 2, assim, que são bacanas, que é o Projeções da Consciência, né, um livro do professor Valdo, que ele faz relatos de experiências fora do corpo, né, da projeção consciente de maneira, usando várias técnicas, né, acho que é legal ter como parâmetro. E o Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, da Tiana Lopes também, que ela aplica várias técnicas e ensina sobre essa aplicação também. E o Projeciologia, que ali é o principal tratado, assim, né, a base, assim, da Projeciologia, que o professor, ele explica várias técnicas que você pode aplicar em você e ver se de repente alguma combina mais com o teu estilo, né, com o seu jeitão de ser. E aí eu queria puxar um gancho, que é o seguinte, inclusive o Zaz, ele comenta no artigo dele também, de 2 exemplos, na verdade um e o outro ele é mais individual, né, de exemplos de métodos que são usados dentro da Conscienciologia e que é legal assim da gente compartilhar, porque um deles, por exemplo, é em grupo, né, então a gente tem, por exemplo, ali as dinâmicas parapsíquicas, né, em que a gente tem a possibilidade de trabalhar as energias, usar o parapsiquismo de modo intencional, e que dependendo da dinâmica que você faça, você consegue uma objetivação um pouco maior daquele parapsiquismo, né? E o exemplo que o Zaz traz no artigo, né, que eu acho muito bacana também, sugiro que experimentem, quem não experimentou ainda, é a dinâmica interassistencial da parapsicologia, né? Porque lá eles usam um método, já vai fazer quase 20 anos, são 12 campos que são aplicados, as pessoas em cada campo registram as percepções, sem conversar umas com as outras, e no final é aberto para debate alguns campos e ver os pontos em comuns das percepções subjetivas, no sentido de objetivar o parapsiquismo em grupo. Então, eu acho que isso é legal também de trazer, porque pode ter gente de tudo que é tipo, né, no podcast, né? Sim. Enfim, e às vezes tem alguém um pouco mais cético, né? E eu acho que é uma experiência que pode ser rica, né, para não ir no nosso bico mesmo, aplicar o princípio da descrença, né? E ter essa experiência e ver. Inclusive, tem vários artigos já publicados por próprios voluntários da própria dinâmica, né, da Ectolab, que é a instituição que assim, nasceu da dinâmica, né, e que hoje ela cuida desse experimento, né? Então, acho que vale a pena. E tem o autovinciograma também, né? Que daí eu acho que o autovinciograma, se vocês quiserem falar. Porque tem o serenário. Autovinciograma é o nome de uma técnica de pesquisa desenvolvida pela Aracem, né, que é uma outra instituição conscienciológica que é muito utilizado como preparação para fazer o laboratório serenário, né, que é um laboratório de imersão, enfim. E o autovinciograma, ele é um formulário
de análise de uma vivência. Então ele tem uma série de itens para a pessoa dissecar aquela vivência do ponto de vista conscienciológico, multidimensional, né? Tudo isso são maneiras diferentes de fazer pesquisa conscienciológica, né? E já não é autoexperimentação, né? O autoimensiograma não usa autoexperimentação, né? E o método da objetivação lá também não usa autoexperimentação, é outras maneiras de fazer pesquisa. Eu acho que nós vamos ainda descobrir vários métodos científicos da conscienciologia, tá? Assim, eles estão aí. Só que tem que ter gente que queira estudar a metodologia científica para descrevê-los, né? Explicar como que já são feitos. Quando eu estou propondo aí algo, na verdade eu não proponho autoexperimentação, eu estou descrevendo algo que eu já vejo na conscienciologia. Entende? Assim, não é que eu estou inventando isso aí, não. Eu estou simplesmente formalizando e expressando algo que é feito. Eu vejo assim, ao menos. Zaza, agora eu quero te perguntar uma coisa que eu acho assim que as pessoas que podem estar chegando nesse podcast, né, querendo assim saber mais sobre a conscienciologia, muitas vezes, às vezes ela pode ter ido em outros lugares e tal, e aí às vezes causa algumas confusões, né? Por exemplo, quando a gente entra, pelo menos até uns tempos atrás, não sei como é que tá hoje, mas quando a gente entra na Wikipédia, o pessoal coloca, a conscienciologia é uma pseudociência, nesse sentido, assim. Sim. Porque é igual ao espiritismo, é a mesma coisa. Já vi várias pessoas falando isso. Tem isso também. E aí eu queria saber, assim, por que você acha que tem essa confusão? Não, olha só, isso é uma coisa interessante, né? Coisa do espiritismo e conscienciologia. Entra na Wikipédia, a primeira linha é essa. Conscienciologia é uma pseudociência, blá, 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 blá. Entra no espiritismo, não tem nada disso. Porque, como é religião, ninguém tá nem aí. Só pode ser... É um baita, né? A Wikipédia toda bonita, Gente, é tão mais fácil falar de parapsiquismo sendo religião. Não teria nenhum problema. Então, assim, pseudociência é uma denominação de, vamos dizer assim, estudos que se pretendem ciência, mas que não são. Então, isso é muito, também, assim, muito fácil chegar e falar isso. Como se tudo fosse a mesma coisa. Você vai falar, astrologia é pseudociência. Eu acho que hoje já é pseudociência. Não é que eu discorde da categoria pseudociência, eu acho que existe. Astrologia, pseudociência, aí entra, por exemplo, os negacionismos, né? Negacionismo climático, negacionismo de vacina, são pseudociências. Agora, a gente chegar e falar que a conscienciologia é pseudociência sem nem estudar e nem conhecer, entendeu? Gente, a conscienciologia tem um corpus aí de milhares de publicações. Pessoas que estão se dedicando e sistematizando esses estudos há décadas. Agora você vai ver essas outras áreas, entende? Assim, então, assim, eu acho que as pessoas são muito... Aí entra a questão do patrulhamento ideológico, entendeu? Que chama quando aquelas pessoas que... os céticos, inclusive, eles mesmos se denominam de psychops. Cop, você sabe que é o tira. É tipo policial. Essa eu não sabia, eu até não sabia. Psychop. Patrulhamento ideológico. Patrulhamento ideológico. Psychop. SCI de ciência, né? Cop é o tira, entendeu? É quem está vigiando o bom mandamento da ciência. Gente, olha, eu acho assim, isso vira ideologia. Realmente, a gente tem que fazer boa ciência. A conscienciologia, por que ela... Agora, vamos falar diretamente ao ponto. Isso é uma coisa. É assim, há um patrulhamento ideológico. A conscienciologia defende um paradigma que não é comprovado de modo materialista, porque não é materialista. Tá? Então, assim... Não é só a conscienciologia, tá, gente? Vocês vão ver, tem uma série de outras... Vocês podem pesquisar ciência pós-materialista. Então tem uma série de iniciativas de pessoas, até pesquisadores universitários, que estão propondo linhas de estudos que são pós-materialistas, que não são materialistas. Praticamente todos são taxados de pseudociência. Então não é um privilégio da conscienciologia, tá? Então, assim, o que eu vou dizer? Faz parte do serviço a gente estudar alguma coisa que é outro paradigma, mas assim, ó, a gente tem que saber qual é a metodologia que a gente usa, quais são os benefícios que traz, por que a gente não é misticismo, por que não é seita, entendeu? Tudo isso aí a gente tem que saber responder. Eu acho bem importante, assim, né, para quem estuda conscienciologia ou que se considera conscienciólogo, saber o que é o método científico, qual é o passo a passo, saber diferenciar ciência de religião, né? Porque senão tá só vindo, voluntariando, faz umas auto-pesquisas ali meia boca, não necessariamente evoluiu ou criou algo novo. Então, acho importante a gente, sim, se quer evoluir mesmo,
se dedicar, trazer para o dia a dia, igual a Jéssica falou ali, né? Trazer a cientificidade para o dia a dia, né? Até a própria inteligência evolutiva. Eu só queria aproveitar esse gancho da Lara e lembrar, porque isso aí me fez lembrar do negócio da Invex de novo, né? Porque isso que você trouxe linka com o princípio da descrença que o Zaz comentou no artigo dele, que é, digamos assim, uma base importante na conscienciologia. Eu acho que vale a pena até falar o que é o princípio da descrença, né? O princípio da descrença, ele é uma placa, um banner que a gente coloca em todas as aulas, né? E a gente fala, inclusive, aqui no podcast, né? Deixa escrito nas descrições, que ele significa o seguinte: você não acreditar em nada, experimentar e ter as suas experiências pessoais. Ou seja, tudo que a gente está conversando aqui é baseado em estudo, pesquisa e aplicações pessoais que vocês podem experimentar também, né? Então, eu acho que isso já, digamos assim, desbanca essa base, assim, por exemplo, de alguma religiosidade que possa vir a ter, né? Então, esse é um ponto. Mas essa questão que você comentou, Lara, que eu gostaria de linkar com a Invex, quando você falou dessa questão de você ter essa postura, assim, de estudar, de ter esse questionamento, faz convergência com o fundamento da autocriticidade, né? Porque isso é um ponto, inclusive no livro lá, Inversão Existencial, né, que o Zaz é um dos coautores aí, fala muito sobre a questão de você ter essa postura de autocrítica, para você não ser mais um Maria vai com as outras, para você ter esse autodidatismo, essa autoexperimentação que você vai sistematizando ao longo da vida. Então, o objetivo é ter essa autonomia consciencial, né? Então, essa convergência dessa autocriticidade com o princípio da descrença e o desenvolvimento dessa autoexperimentação, né, essa vida intencional nesse sentido, faz total convergência com o objetivo, né, da técnica da Invex. Então, eu só queria aproveitar para linkar de novo, né, porque a gente comentou da Invex. Não, o inversor é alguém que está fazendo autoexperimentação desde jovem, no mínimo isso. Tem essa característica. Eu não quero perder um ponto que você falou. Que é a Nem sei mais o que eu falei, mas... Não, é tanta coisa. É que é assim, ó. Eu acho assim, ó, é importante, concordo com você, que você falou assim, olha, a gente tem que conhecer de ciência para a gente poder qualificar o que a gente está fazendo o máximo possível. Eu acho que, sobretudo, para Sinvex, para Invex, assim, que é quem está à frente do processo, de uma certa forma, assim, né, que está se propondo a estar. Mas eu acho que... conscienciólogo, né? Mas, assim, eu acho que tem espaço para vários grupos, assim, para várias maneiras de trabalhar. Porque você pode ter, por exemplo, assim, o grupo dos alunos de conscienciologia. Que eles chegam, às vezes, pode até voluntariar, mas segue sendo um aluno. Uma pessoa, ela não está, assim, sabe, preparada para fazer essa pesquisa. Mas ele não é o conscienciólogo, tá, ele ok. está estudando. É que eu mas acho que a gente conscienciólogo. vamos dizer assim, acho importante a gente ver assim, as várias, assim como você tem, por exemplo, numa universidade. Né? Vários papéis. Tem os alunos, tem os professores, tem os pesquisadores. Isso eu concordo tudo isso aí. demais. Tá tudo bom, todo mundo, tá tudo certo. Mas assim, o fato da gente levantar mais certo grau de exigência não vai prejudicar quem está ali para ser o aluno. Entende? Mas, por outro lado, quem está para ser o pesquisador vai ter essa mobilização, essa movimentação. Então tá surgindo mais coisa aí pra gente pesquisar e tal. É isso que eu tava, era mais ou menos essa linha. Quem é o conscienciólogo, quer ser mais um pesquisador, quer ajudar a fundamentar as novas especialidades, quer realmente fazer a expansão da consciologia e tudo mais nesse sentido, aí eu acho que é imprescindível, você é incoerente a pessoa não saber, não estudar sobre ciência convencional, método científico, e saber comparar tudo essas coisas. Olha, eu digo mais, assim, já que a gente está aqui, né? Eu digo mais. Eu acho assim, com o tempo, assim, a gente tem o paradigma consciencial, que é uma nova ciência, que tem um outro modelo de vida e de realidade, você tem. Mas cada vez vão surgindo ilhas dentro da ciência convencional, dita convencional, que vão tendo mais aproximação com o paradigma consciencial. Eu não vejo que são movimentos excludentes, ao contrário, eles são convergentes num tempo X lá para frente, que nem é tão longo. Eu acho assim, a gente, médio prazo, a gente vai cada vez mais ter cooperação com outras áreas do conhecimento na sociedade. Sabe? Não necessariamente vai ter, nem todos vão querer ser pesquisadores da conscienciologia, mas às vezes são parcerias que se formam. Nas mais diversas áreas que a gente tem uma expertise aqui já, vão ser conhecimentos aos poucos cada vez mais reconhecidos.
Por exemplo, a gente já tem o reconhecimento da projeciologia. A gente tem pesquisadores até de universidade dos Estados Unidos utilizando a metodologia e a instituição, né, o IPC no caso, para fazer pesquisa, porque reconhece uma expertise ali que eles não têm. Né? A própria Ectolab foi mencionado, também tem pesquisas em parceria com a universidade, porque há um reconhecimento, não quer dizer que eles vão, agora todo mundo vai virar conscienciólogo. Não. Mas, assim, há essa troca, né? Um movimento interparadigmático, vamos falar assim, né? Isso é a questão. Né? Movimento interparadigmático. Então, assim, só que assim, quanto mais a gente dominar a ciência, o que a gente está fazendo, mais a gente vai ter condições de fazer essas parcerias. Porque a gente vai saber o que a gente tem para oferecer. Não é assim uma coisa vaga. Quais os pontos que cada um tem. Projeção. Não, veja bem, eu conheço a minha e eu conheço a outra. Então, se eu tenho aqui, dá para conectar isso aqui, a gente pode. Então, você tem, por exemplo, você tem uma especialidade conscienciológica, não necessariamente em vexologia. Uhum. E qual é a linha da ciência mais correlata, mais semelhante, mais aproximada? A tendência é isso ir aos poucos se dialogando, digamos Exato, assim. agora eu vou provocar uma coisa com vocês. Eita! O seu pensamento Até você tá direito aqui. que você falou, me veio esse insight. Ai, Isso ai. que você tá falando me faz, assim, pensar que, de uma certa forma, fazer isso que você tá falando é colocar um pezinho no terceiro tempo do curso intermissivo. Claro. Né? O que é o tempo do curso intermissivo? Então, né? Você explica aí, Não, Ela joga um conceito super complexo. que a conscienciologia, para quem tá assistindo e quer saber da conscienciologia, você já deve ter percebido que a conscienciologia tem um leque muito grande de novos conceitos aí, novas abordagens e tal, que não é só num podcast que vai conseguir dar conta, né? Mas se a gente considera que a consciência ela tem múltiplas existências, a gente já teve existências anteriores, existe um tempo que a consciência fica depois do fim de uma existência e antes do início da próxima, que é o chamado período intermissivo. Ela fica em ambientes extrafísicos, né? E chegou um determinado momento que surgiu uma possibilidade de estudar e de se preparar para valer para uma próxima existência, uma existência disruptiva. Não é qualquer existência, é uma existência de mudar paradigma. Para isso que é o curso intermissivo. Então, o curso intermissivo é um curso para viver, né, próxima existência. Então, o primeiro tempo do curso intermissivo é o próprio curso intermissivo, né, é no período extrafísico. O segundo tempo do curso intermissivo já é na dimensão intrafísica, trabalhando com os colegas de curso intermissivo. Então, nós estamos nos ajudando mutuamente para todos nós cumprirmos o que nós viemos fazer. O terceiro tempo do curso intermissivo é após o segundo, né? Quando o segundo já está relativamente bem atendido, e a gente vai começar a trabalhar com público candidato ao curso intermissivo, que não tem curso intermissivo, mas que são afins e têm as pré-requisitos, digamos assim, estão se preparando para isso. Eu acho que sim, mas olha, eu acho que isso é depois. Eu vejo assim, por exemplo, é bem provável que a gente vá encontrar colegas de curso intermissivo que estão no meio acadêmico, que eles estão lá, ou infiltrados, ou talvez, né, deveriam estar aqui então, mas não importa, naquele momento não vai mais importar. Né? E o terceiro tempo é algo que a gente vai estudar. A gente vai ter que fazer pesquisa sobre isso. Como é que é isso? Né? É realmente... Mas eu tenho falado isso bastante, né? Recentemente eu dei uma tertúlia matinal, agora dia 15, eu falei bastante disso. Sobre paradigmologia, né? Porque eu acho que a gente tem que se preparar para isso, gente. Assim, eu acho que assim, é como se você pensa assim, né? A proexis da conscienciologia, né? A gente está fundamentando uma neociência e disseminando ela nessa dimensão. Como é que isso vai acontecer? De várias formas. Tanto nós vamos receber gente aqui que quer estudar e quer ser conscienciólogo, quanto as mais diversas demandas por aí. Porque a gente tem até diversas técnicas, né? Então a pessoa às vezes ela não se identifica com a técnica da Invexis. Eu não quero aplicar isso, não é pra mim. Mas tem várias coisas que ela pode aprender ali e tirar pra vida dela e aplicar, assim, a técnica do EV ou uma ideia específica. Então, tem muita coisa que agrega, né? Acho que é bem interessante isso. Tem um colega que está fazendo uma tese de doutorado sobre o EV, né?
Nosso colega Leonardo Paludeto, Leonardo. que ele está estudando os efeitos do EV no sistema nervoso, né? Ele está fazendo um experimento bem detalhado, o lugar, assim, é bem com orientação de um cara muito bom. E assim, quem sabe, né? Você pensa, no caso, a meditação não virou mindfulness. A meditação né? tem estudos. Meditação assim, veio né? de uma coisa Mas o EV mística, não tem. mas virou mindfulness, que é uma técnica que não tem nada de mística. Sim. Até que ponto, por exemplo, será que o EV não vai começar a se disseminar e virar uma prática usual, assim, por aí? Entendeu? Assim, você surge nesse... Porque o EV, por si só, ele é uma disciplina mental. Quer dizer, a gente entende que ele é muito mais... Não é isso que eu quero dizer. Ele é muito mais do que isso, mas, assim, nesse sentido de novos conceitos da conscienciologia talvez vão se disseminar no senso comum aos poucos. É um fenômeno que é esperado que aconteça. Coisa, né? Então, assim, a gente não está trazendo um conhecimento novo, que nem você tem uma ciência nova. Aquilo ali demora para ser implantado, para ser desenvolvido. Depois aquilo vai se disseminando de várias formas. Né? Por exemplo, essa psicologia, né? Quer dizer, surgiu, ela era uma coisa muito do nicho. Hoje tem vários tipos. tipos e, sabe, livros mais fáceis de leitura. Tem milhões de manifestações e tal, a partir de uma ciência. Então a conscienciologia também, a gente vai ter, né, várias formas de desdobramento da conscienciologia aí, né? Inclusive gente se apropriando de maneira errada, que até já existe por aí, né? Tá cheio. Né? E tal. Acontece, A né? gente vai acompanhando aí, vai observando. Agora, uma coisa que eu estava pensando também, né, que tudo isso que a gente debateu até agora também mostra a questão, assim, de que a conscienciologia, né, essa proposta de neociência, igual a gente estava contando antes, era que tem essa confusão de, às vezes, algumas pessoas falar que é uma pseudociência, né, outras pessoas falarem que é seita, só que tudo isso que a gente está falando vai justamente mostrando que não é nada disso, né, porque, por exemplo, quando a gente fala que aqui na Conscienciologia tem os tratados, né, são todos abertos, públicos, todo mundo tem acesso, assim, que tiver interesse, todo conhecimento é aberto. E também a questão do princípio da ciência, dessa abertura também que a gente tem para fazer ali, participar de experimentos científicos, igual a gente já teve aí convites para poder participar de experimentos projetivos e normalmente o pessoal aceita numa boa, assim, gosta de ser convidado, porque a gente também quer ajudar no desenvolvimento desse estudo científico ali dos nossos próprios ciclos, né? Isso aí para nós é muito interessante. É uma coisa que é tanto bom para a própria Conscienciologia quanto também para as outras linhas de conhecimento que estão nesse estudo. Então, acho que isso tudo que a gente está discutindo acaba mostrando esse caráter científico da Conscienciologia mesmo. Exatamente. Só que tem que entender que é uma ciência diferente da ciência vigente, que é só materialista, que estuda só fenômenos que a física explica. Então a gente está justamente tomando um objeto novo. Nós temos um novo objeto que demanda novos métodos. Para cada objeto de estudo na ciência, tem seus métodos adequados para qualquer ciência. O método é adequado ao objeto. O objeto da conscienciologia é um objeto imaterial, que é a consciência. Portanto, precisa de novos métodos. Mas a ciência, a definição de ciência não está dizendo que ela tem que ser materialista. A definição de ciência é o refutável, é algo que progride, é algo que é aberto, não é dogmático, não é absoluto. No momento que a gente atende a todos esses quesitos, a gente tem legitimidade para se propor a ser ciência. Por que não? Quem é que comprova também o que é o verdadeiro, totalmente verdadeiro? Ninguém. A ciência está todo mundo buscando um conhecimento avançado que vai ser refutado no futuro. E isso é bem interessante da gente ter esse abertismo para refutar, né, o que a gente considera como verdade hoje. Enfim, o que eu queria colocar até antes em relação a isso, as crenças e a atualização, né, das pesquisas. Então, por exemplo, aquele artigo que eu fiz sobre Dzassin há sei lá quantos anos, se eu fosse escrever ele hoje, eu escreveria diferente. Tem algumas coisas que eu coloquei lá que hoje eu já penso diferente. Então, naquela época, era que eu achava ali, a minha conclusão é essa. Mas hoje, com mais conhecimento, eu refuto algumas ideias do que eu mesmo coloquei. Não é bem assim, Lara, do passado. Hoje, eu já acho que é assim, assado.
né? Eu concluí pelos meus experimentos que eu fiz, concluí isso. Então a gente está sempre se atualizando, né? Não se apegar às ideias achando que é isso e pronto. Não sai disso, né? A verdade absoluta. Posso comentar isso aí? Uhum. Porque isso tem sido um debate cada vez maior assim, na conscienciologia da questão da refutabilidade, né? Uhum. Mas eu acho um ponto essencial nesse sentido é a consolidação dos especialistas. Porque você falou assim, olha, eu escrevi um artigo sobre desassimilação há vários anos atrás, se eu fosse escrever outro agora. Para você fazer isso, você tem que ser uma especialista. Então você é alguém que se manteve num foco ano após ano. Então você tem o domínio daquela área. Então as pessoas têm que entender assim, para haver refutação, tem que haver um conhecimento muito grande. Entre especialistas. A né? refutação não é um ato leviano, não é um ato banal. Discordar não é refutar. Banalizei o conceito. Discordar não é refutação. Então seria discordância. Não, você não está banalizando. Eu acho que você colocou bem, né? Que é assim, a desassimilaciologia, vamos falar dessa especialidade, precisa de desenvolvimento. Ela é uma especialidade muito importante para a teática da conscienciologia. Porque se a gente não faz desassimilação, a gente fica intoxicado e o nosso laboratório consciencial ele não é adequado para fazer autoexperimentação. Quer dizer, quanto mais saudável a pessoa tá, melhor vai ser a autoexperimentação que ela vai fazer. Porque o laboratório dela está mais organizado, está mais preparado, ela está mais lúcida. E isso é desassimilação. Mas, então, para você refutar alguma coisa em conscienciologia, você tem que ser especialista. Eu acho isso. Eu estou colocando essa posição, tá? Porque para também a gente descartar já de cara essa visão assim, então qualquer pessoa vai chegar e vai refutar. Não é assim. Vai cancelar a outra e acabou. Não, mas vem cá. Por que você considera que está sendo refutado? O que você tem para oferecer que é melhor que isso, então? Como que você mostra isso? Aí é o conscienciólogo que a gente está falando. Né? O conscienciólogo, ele é um especialista. O conscienciólogo ele é um especialista numa especialidade. Quer dizer, uma ou mais, mas assim, é alguém, por exemplo, vamos supor, invexólogo, ele é um conscienciólogo. Digamos assim, especialista em invexologia. Então é a pessoa indicada para fazer refutação na maneira de entender a invex. Como que a invex se processa? Por que ela funciona? O que é mais efetivo na maneira de fazer a técnica? Né? Como que é, por exemplo, invex ginossomática, invex somática? Quais são as diferenças? Como que é tal? Qual a influência da mesologia? Etc. Então, todas essas por faixa etária. Tem a questão do Zeitgeist por exemplo, também, né? Qual é a faixa etária que o inversor mais arrefece, etc. Tem isso? Será que tem? Por quê? Então, essas perguntas, entendeu? É isso que vai levar ao conhecimento da invexologia, é isso que leva, e isso é que vai levar, eventualmente, a refutações. O que é refutação? Nada mais é que uma aprendizagem. Você aprender mais sobre aquilo. Então, a gente vai ter uma pergunta que nossa monitora não está aguentando. Vamos ver. Que indicadores você acha que define um especialista? Tem que repetir. O que é um especialista? A Muriel perguntou ali, que ela falou que estava com a língua coçando de ficar assistindo aqui. Cansou. E ela perguntou quais os indicadores, né, que definem um especialista. Vou colocar um indicador bem objetivo. Eu acho que é o encadeamento de GESCONs, de publicações. Encadeamento, veja bem. Não é a quantidade, é o encadeamento. Não precisa nem ser tantas. Você tem uma sequência de publicações progressivas na mesma temática. Que aí vai ampliando. Você mostrou, no ano X você publicou uma coisa, no ano seguinte você publicou outra coisa, sobre a mesma coisa. E você está encadeando os estudos numa linha. Então você está progredindo aquela especialidade pelo seu encadeamento de publicações conscienciológicas. Então, isso indica o especialista. Eu vejo assim. Agora, eu estou pressupondo que ele conhece o corpo de conhecimento da especialidade dele. Então ele sabe com quem que ele está dialogando no momento que ele está publicando aquilo. Quem definiu aquilo? Entendeu? Então assim, eu tenho um artigo que eu apresentei alguns anos atrás, na verdade foi em 2000, tem a tertúlia matinal, Desenvolvimento das Especialidades da Conscienciologia, né, em 2022, eu acho, ou antes até, mais, 2020.
talvez. E tem um artigo que chama Programa de Pesquisa das Especialidades Conscienciológicas. Está publicado ano passado, julho de 2023, na Consciência. É o que você fez em conjunto? Não, Pessoas? esse eu fiz sozinho. Esse Programa de Pesquisa das Especialidades Conscienciológicas. O Programas de Pesquisa, não lembro exatamente. Eu sei que eu coloquei nesse artigo exatamente isso. Quais são os requisitos para se considerar que existe um programa de pesquisa de uma especialidade? Uhum. Então, isso também é um indicador do especialista, porque você pode não ter a equipe necessariamente, mas você está seguindo um programa. Quer dizer, você tem um problema que você quer responder, que você sabe que não vai ser respondido em um ano. Vai ser respondido em vários anos, talvez. Entende? Então, assim, esse artigo que eu fiz em conjunto, justamente foi um programa de pesquisa, de metodologia científica da Conscienciologia. Eu estava confundindo com isso. Nós trabalhamos numa equipe, essa equipe começou em 2017, ela trabalhou até 2022. Nós trabalhamos aí 5 anos. E temos uma lista de publicações, publicações em grupo, e cada um na sua respectiva especialidade, todos os integrantes. Então nós temos aí um conjunto de publicações encadeadas em grupo, que mostra o progresso daquela linha de pesquisa. Entende? Então, assim, muita gente já é especialista. Às vezes a pessoa nem se deu conta. Entendeu? Então, eu acho assim, o encadeamento é uma coisa muito bacana. Você saber que você ter a noção de que você está progredindo no seu conhecimento daquela especialidade. Cada vez você está sabendo mais. E o que você está sabendo mais? E isso é o especialista. Então, é natural que vai haver a refutação. É natural que vai acontecer a refutação. Vai chegar uma hora que você vai ver, olha, lá em 2002 foi o primeiro conceito dessa área. Olha, chegou nesse momento aqui, a gente já está em condições de propor novo. Isso é uma refutação. Não precisa falar assim, eu estou refutando agora. Não, no momento que você propõe, né? Parece que a gente está competindo, né, ou brigando, qualquer coisa assim. Não, você está propondo uma nova explicação, uma nova definição, uma atualização, uma refutação. Isso da atualização é bem interessante, que o próprio livro da inversão existencial vocês publicaram em 2011. Hoje em dia, se vocês tivessem escrito hoje em dia, teriam colocado vários pontos diferentes, porque a sociedade mudou. Né? Então você vai olhando ali os Zeitgeist. Na época lá, tinha Lan House. Lan House podia ser um dispersor. Hoje em dia, pessoas, se você sabe que é Lan House, muito provavelmente... mas ali no shopping Cataratas tem Lan House. É verdade, abriram Olha, inovador, muita calma nessa hora. Então, por exemplo, trote universitário antes era muito comum, hoje em dia não é tanto assim. Tá menos. Mudou a sociedade. Antes era quase uma tradição assim, nas universidades, passar pelo trote e tal, né? Hoje em dia não tem muito. Então tem vários pontos que a gente vai atualizando, né? Nos próprios cursos aqui na Sinvex, a gente está tendo que fazer essas atualizações do quais são as maiores dificuldades hoje em dia para o jovem, quais são as facilidades que ele tem hoje. A gente vai pode ser com isso, talvez vocês vão juntar outro grupo de autores e fazer uma outra inversão existencial com outros autores, entendeu? Porque o nome pode ser vários livros com o mesmo nome, sei lá, não precisa ser. Né? Ou livros individuais, cada um vai fazendo. Né? Mas um vai trazendo... Vocês podem pegar essa estrutura e atualizar ela. Também a gente era outra faixa etária quando escreveu esse livro, né? Outra faixa etária. Agora já passou o tempo. É até a foto do Zaz aqui, gente. Era ele aqui de cabelo grande. Cabelo grande. Então, né? Sem barba, caramba. Pochete. E pochete. Mas pochete voltou. Pochete voltou, gente. Tá na moda de novo. Olha só. O professor Valdo, pochete é cartucheira, né? Então o Zaz tá estiloso aqui, gente. Pochete voltou. Mas então a gente vai... vocês querem colocar mais alguma ideia? A gente vai encerrando. Mais alguma coisa? Olha, eu digo o seguinte, né? Quando a gente fala de método científico e conscienciologia, é a pessoa aprender a ser, vamos dizer, manter a calmia, racionalidade nas próprias experiências. E aos poucos ela vai amadurecendo e vai se tornando uma observadora da própria experiência. Então isso é a base de tudo. Conforme ela vai também desenvolvendo a percepção da energia, das energias, tudo vai se tornando mais rico. Porque essa autoobservação ela não vai ser só física, intrafísica, ela também vai ser energética. Tá? Então, o hábito de se auto-observar o tempo inteiro, né, como uma segunda natureza, como a gente fala, o tempo inteiro você é capaz de perceber
uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento, uma mudança de energia, você capta na hora que acontece. A gente vai aprendendo a fazer isso e vai interagindo com isso. Então, o método da Conscienciologia, ele surge disso. Você usar a sua vida, né, como um laboratório, o tempo todo, né, cada situação, e a gente vai aplicando a vontade, a intenção, a energia, e vai registrando o que acontece. E assim por diante. E fechando, né, eu acho interessante isso que o Zaz trouxe, até para a gente usar o parapsiquismo, o desenvolvimento dele, para a nossa evolução consciencial, né? E outra, para ter mais qualidade de vida, que a gente não tá aqui só para ralar e sofrer também, não, gente, vamos ser felizes, né? Mas, só uma coisa também que eu acho que tudo isso aqui que o Zaz também comentou, pelo menos do meu ponto de vista, se a gente for olhar em relação à questão da INVEX, né, da inversão existencial, eu vejo que o inversor ele precisa ser especialista aí no método científico conscienciológico, porque se ele está fazendo autoexperimentação desde cedo, ali, desde a juventude, não tem como, por exemplo, ele ser só ali uma pessoa que vai ler sobre a Conscienciologia, né, e tal, alguém que vai ter que realmente aplicar o método no dia a dia. Eu acho que o inversor, né, a regra, não sei as exceções, né, mas a regra é que o inversor ele é alguém que vai ser um especialista na Conscienciologia. Né? É esperado. Se a pessoa está há menos de 26 anos já está estudando Conscienciologia, ela vai virar uma especialista em alguma coisa na Conscienciologia. É uma técnica de vida, né? Começa antes dos 26 e vai até o final da vida. Quanto antes, né, conhecer sobre isso, melhor, né? Como toda INVEX é isso, né? Precocidade. Mas só voltando à questão da qualidade de vida, eu falei porque no primeiro episódio foi sobre experiências parapsíquicas, a gente comentou que tem muita gente que é refém ainda do parapsiquismo, ou tem medo. Então você pode ver, as pessoas que são mais sensíveis energeticamente, e ela acaba sendo refém disso, ela não estuda, não pratica, não procura ser ali o observador e o protagonista ali dessa situação, né? Ele acaba sendo refém, então fica mais doente, está propenso a acidentes, às vezes acaba tendo uma depressão, tendo que tomar remédio, enfim, acaba passando por situações ali que podem ser revertidas, claro, com os cuidados físicos, né, do soma, do corpo físico, mas também com o desenvolvimento do parapsiquismo, né? Você pode ter mais qualidade de vida investindo nisso. Então, para finalizar, gente, os links que a gente comentou e as bibliografias a gente vai deixar aí na descrição. E lembre-se de não acreditar em nada, tá? Que o Zaz é especialista, então é isso aí. Não, peraí. Não, e outra coisa, se caso depois aqui desse podcast alguém ainda ficou na dúvida achando, não sei se a Conscienciologia é uma ciência, que não sei o que, pode comentar, colocar lá nos comentários, que a gente junta esse tanto de comentários e a gente chama o Zaz de novo. Vamos fazendo outros temas aí, outras vão. Pra mim não foi suficiente, argumentos fracos, né? Você pode botar aí. Mas enfim, não acredite em nada que a gente falou, realmente vá atrás, pesquise, estude e, claro, experimente, teste, coloque na prática para você poder tirar suas próprias conclusões. E ficamos por aqui. Ninguém deu tchau, né? Tchau. Tchau. Mas eu vou cortar antes.